Louvado seja Deus. Nesse momento, convido o nosso irmão pastor Felipe, que vai ser o pregador desta noite. Abre os seus ouvidos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, como já de costume. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração. Oremos ao Senhor, estenda as mãos ao servo do Senhor. Senhor Deus, meu Pai, soberano tu és, o Senhor na terra. Pai querido, ó Pai amado, foi de nós para o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, é o momento de nós nos sentarmos para ouvir a Sua palavra. Assim como eles sentavam ali, Senhor, Pai amado, para te ouvir, estamos aqui para te ouvir, Pai. Pai amado, já creio, Pai, que o Senhor já colocou a palavra no coração do teu servo. Que o Senhor venha usar, Pai amado, como flecha na mão do arqueiro. E assim, Pai amado, a palavra venha penetrar em cada coração e produzir frutos, Pai. Assim, Pai, que Ele diminua o seu preço, Pai. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos e tu conheces, Pai. E nessa noite eu entrego o teu servo. Fala conosco, usa-o grandemente para a glória do teu nome. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba o servo do Senhor aplaudindo a Jesus Cristo. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Aleluia. Jesus é bom demais, né? Aleluia. Eu chorei bastante hoje, irmãos. Culto acabar, estava indo embora para casa já, né? Tantas notícias, né? Tanto áudio que eu recebi de notícia ruim essa semana, irmão, em relação ao nosso pastor. E hoje chegar aqui, falar ele foi para o quarto. É só Deus que pode fazer. Eu falava com Deus aí, como que a minha fé está pequena, pastor Carlos aí. Mas a situação Deus permite virar de ponta cabeça para ver como está a nossa fé. Hoje eu vi que a minha está pequena. Pastor, vê que você está fazendo isso, porque tanta, né, notícia ruim, mas no final Deus sempre tem uma saída para o meu e para o seu problema. Eu não sei como você chegou aqui hoje, pode estar de ponta cabeça a tua vida, mas se você se colocar na posição, Deus tem uma saída, Deus tem uma cura, Deus tem um milagre, Deus tem uma porta de emprego, Deus tem algo para fazer com o teu filho. Eu não sei o que você está passando, mas hoje Deus manda dizer para você, ainda tem jeito. Eu creio em Deus. Hoje, eu meditando, irmão, até eu comentei com a Ana Paula que eu fiquei admirado durante esses dias com a irmã Bruna, de coração, irmão, porque às vezes, irmã Bruna, muitos podem te julgar, te apontar, mas sexta-feira ela mandou um áudio para mim, irmão, e disse assim, pastor Felipe, eu não vou questionar, se Deus fizer é Deus, se não fizer é Deus, eu só vou adorar. Eu falei para a Paula, eu nunca imaginava que a Bruna era forte desse jeito, de coração estou falando, porque tudo que está passando, não sei se os irmãos sabem, mas o que o médico disse para ela na sexta-feira, ela falar isso, eu não vou questionar. Tem que estar muito, irmão, na presença, para eu e você não questionar muitas das vezes o que a gente passa. De coração, eu fiquei admirado, porque muitas das vezes a gente pergunta, Senhor, mas por que disso? Porque daquela forma, pastor Felipe, se Deus fizer é Deus, se não fizer é Deus, eu não vou questionar. É por isso que muitas vezes Deus sai o milagre, pastor Ricardo, sabia? Mas Ele permite eu e você até no fundo do poço, só para ver se eu e você reclama, só para ver se eu e você adora, só para ver se eu e você fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vim aqui dizer para você hoje, não pare por nada, não desista por nada, como ela disse para mim no áudio, se Deus fizer é Deus, se Ele não fizer Ele vai continuar sendo Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor, porque o Senhor merece toda a honra
glória. Livro de 2 Reis de Judá. Capítulo 5. Vou ler só o verso 1, 2, 3 e 4. E 5. Então 1, 2, 3 e 4. Quem achou, diga amém. Amém. Naamã é curado da lepra. Acompanhe comigo, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Na sua tradução pode estar escrito valoroso, porém leproso, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, ou valoroso, como está na sua tradução, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo número 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor se estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versículo número 3, vou ler novamente. Disse ela, a menina, a sua senhora, a mulher de Naamã: tomara o meu senhor se estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria ou restauraria da sua lepra. Glória a Deus. Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Fala a Deus. Uma palavra bem conhecida por toda a igreja. Mas meditando nessa palavra, não viemos aqui hoje para falar de Eliseu. O Senhor colocou no meu coração para falarmos da menina da casa de Naamã. A Bíblia diz que Naamã, comandante do exército, um homem de muito respeito, um homem, aleluia, a qual a Bíblia diz que por causa dele o Senhor deu vitória à Síria. Um valente varão valoroso, porém leproso. A Bíblia diz, irmão, que as tropas da Síria levam cativa essa menina. Eu não consegui achar nome, não consegui achar sobrenome, não consegui achar de que família que ela era, mas a Bíblia diz que era uma menina da terra de Israel, pastor Ricardo. Era costume naquela época, quando o exército ia confrontar com o outro, levar cativo, levar pessoas como escravo, como servos para trabalhar para o seu povo. Era uma forma, podemos dizer, pastor Ricardo, de castigar o outro povo. Porque imagine você indo numa terra do seu inimigo. Imagine você ser separado da sua família. Imagine você ser separado do seu pai, da sua mãe. Imagine você ter os seus sonhos, ter os seus projetos, ter tudo aquilo que você sonhava, ser levado cativo pelos inimigos.
Imagine você trabalhar obrigado, fazendo aquilo que você não queria fazer aquilo que você, mesmo fazendo, você não ia receber nada, porque você foi levado como cativo. A Bíblia diz que essa menina, ela foi cativa pelos sírios, pelo exército de Naamã. E agora a Bíblia é bem clara em dizer, pastor Ricardo, que ela, aleluia, fica na casa do presbítero José de Naamã, para ser escrava, para ser serva na casa de Naamã. O nosso DNA, irmão, não é igual muitas das vezes dessa menina aqui. Na maioria das vezes, temos que falar a verdade. Uma pessoa que faz mal para mim, para você, é difícil muitas das vezes eu e você fazer o bem para ela. Vamos falar a verdade, irmão. Não podemos mentir. Talvez você fale, pastor Felipe, essa pessoa fez isso para mim. Eu até perdoo ela, mas nunca mais eu quero olhar na cara dela. Eu até não tenho raiva dela, não tenho mágoa, mas se ela vir precisar de mim, pastor Felipe, é o nosso DNA, é o ser humano, é assim, não é? Mas agora, os sonhos, os projetos, a casa daquela menina foi separada para ser serva, para ser escrava na casa de Naamã. Pastor Ricardo, quando eu olho a Bíblia, eu vejo que quando Jesus jantava com os discípulos, Judas estava na mesa. Judas comia na mesa com os discípulos, com Jesus. Na hora da refeição, Judas estava lá. Mas tem momentos que você vê que quando Jesus ia orar, era Pedro, Tiago e João. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem momento da nossa vida, irmão, tem pessoas, aleluia, que ela pode ter até servir para a mesa da festa. Ela pode até servir para a mesa da festa, entenda o que eu estou falando, mas para a mesa do propósito, ela não serve. Judas, pastor Ricardo, na mesa da ceia, na mesa da refeição ele estava, mas quando Jesus tinha algum propósito, algum algo particular para o presbítero José, era Pedro, Tiago e João. Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado com quem senta na tua mesa. Eu vou rasgar para você entender. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem você coloca dentro da sua intimidade. Cuidado com quem você fala dos seus problemas, porque não vai te ajudar. A Bíblia diz, irmão, que essa menina fica cativa, pastor Ricardo, escrava. Vamos se colocar um pouco no lugar dessa menina. No capítulo, versículo número 2, a Bíblia diz que ela fica a serviço da mulher de Naamã. No versículo de número 3, ela disse à sua senhora, a mulher de Naamã: se o meu senhor soubesse ou estivesse do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Eu fiquei impressionado com essa menina. Se fosse eu e você, no segundo dia que ela estava na casa, ela já tinha visto que ele era chefe do exército da Síria, um homem valente e valoroso,
Um homem que por causa dele o Senhor dera a vitória para a Síria, mas porém era um homem leproso. Eu duvido, irmão, se fosse eu e você que tivesse sido escravo, pastor Ricardo, cativo, os nossos sonhos interrompidos, os nossos projetos interrompidos, afastado da nossa casa e nosso pai, longe do nosso irmão, longe da nossa mãe, longe do nosso pai, eu duvido que nós teríamos feito dessa maneira. A Bíblia diz, irmão, ela fala: minha senhora, se o meu Senhor, que me levou cativo, colocou os meus sonhos tudo por água abaixo, for em Samaria, lá tem um profeta, que ele pode curar da sua lepra. Ela podia falar: ele é valente e valoroso, mas é leproso. Ele é comandante do exército da Síria, mas é leproso. Ele prega bem, mas é leproso. Ela canta bem, mas é leproso. Ela vem, faz e acontece, mas é leproso. Ela tinha todas as fichas para julgar na mão. Ou ela poderia falar, pastor Ricardo: eu vou falar que lá em Samaria tem um profeta que vai... Jamais, por mim ele que morra. Ele foi opressor do meu povo, ele era dos nossos inimigos. Eu falar para ele lá para ser curado? Jamais. Ela tinha tudo para apontar o dedo e julgar na mão. Mas eu vim aqui rapidamente, irmão, dizer para você, para eu e você aprendermos com essa menina. Pastor Felipe, o que aprendemos nessa noite com essa menina? Duas coisas eu vou dizer rapidamente. Deus não chamou eu e Deus não chamou você para apontar a lepra de ninguém. Vou repetir: Deus não chamou eu e não chamou você para apontar a lepra de ninguém. Presbítero José, é mais fácil eu e você apontar a lepra de alguém do que ser um médico, de que ser um enfermeiro, de que ser um hospital que cura a lepra. No dia de hoje é mais fácil eu apontar a lepra da Bruna, a lepra do pastor Ricardo, do que falar para ela: irmã, como a gente pode curar essa lepra? Hoje é mais fácil eu falar para o presbítero José: olha, presbítero José, carro bom, casa boa com piscina, mas ninguém sabe, aleluia, o que ele passa para ter tudo isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa menina tinha tudo para dizer: é chefe, mas tem lepra, é comandante, mas tem lepra. Mas ela falou: não, minha senhora, fala para o meu Senhor que lá em Samaria tem um profeta, que se ele for lá, aleluia, ele vai curar ele dessa lepra, vai restaurar ele dessa doença, e o nome do meu Senhor vai ser glorificado. Oh, glória! Deus não me chamou eu e você para apontar a lepra de ninguém. Pastor Felipe, mas e essa menina? Essa menina foi um instrumento. Eu disse para você que essa menina, ela tinha tudo para ficar quieta.
tudo para falar, ele me prendeu como escrava, por mim que ele morra. Mas ela não. Essa menina trazia o que Deus chamou eu para você ser. Eu marquei aqui. Deus nos chamou para apresentar a cura que vem do céu. Eu estou falando do nosso meio. Estou falando no meio dos crentes, pastor Ricardo. Em igreja eu estou dizendo, não estou dizendo ímpio. Hoje é mais fácil você excluir o leproso do que você falar para ele: vem aqui, que nós vamos curar essa lepra. Eu conheço um Deus que, se você mergulhar 7 vezes no Jordão, Ele vai curar a sua lepra. Mas é mais fácil eu e você apontar na lepra do que ser alguém que cura. É uma palavra meio forte, irmão, mas é uma palavra que o Senhor falou comigo primeiro para transmitir para você. Aquela menina, ela trazia a cura do céu. Ela não entendia muitas das vezes, pastor Ricardo, por que ela ficou cativa. Mas Deus tinha a sua maneira de trabalhar. É como eu e você muitas vezes não entendemos o processo que eu e você passa, não entendemos o que passamos, mas Deus sempre tem algo para trabalhar comigo e com você, através da minha e da sua vida, através da vida dela, que foi cativa. Ela foi um canal de bênção para a vida de Naamã. É a mesma coisa que eu não lembrar de Paulo e Silas quando estava na prisão. A Bíblia diz que quando houve um terremoto, o carcereiro aceita Jesus ali. E a Bíblia diz em Atos que ele e a sua casa foram salvos. Mas pastor Felipe, você está querendo que eu quero dizer nessa noite, irmão? Que apontar o leproso é fácil. Eu quero ver eu e você ser hospital para curar e para tratar daquele que tem lepra. E se a gente for examinar a cada um, irmão, vamos falar a verdade, todo mundo tem uma leprinha aí que tem que ser curado. Ninguém é santo, é ou não é? O que eu estou querendo dizer nessa noite é que vamos aprender com essa menina. Ela tinha tudo para apontar na mão para o Espírito José. Ela tinha tudo para dizer ele que morra, mas ela não. Ela era diferente. Ela tinha o Espírito do Senhor na vida dela. Porque ela diz: meu Senhor, minha senhora, fala para o meu Senhor que se ele for em Samaria, ele está dizendo: lá está bom, lá está o profeta que vai curar ele da lepra. Eu já disse aqui, irmãos, se você olhar o instrumento, eu creio que foi propósito, pastor Ricardo, de Deus, porque não tem o que fazer. Deus permitir essa menina ser cativa, porque Deus tinha um propósito de curar Naamã. Mas Naamã queria fazer tudo do jeito dele, porque ele via a carga correndo, ele fala: quem sou eu? A Bíblia diz que ele sai, quando Eliseu fica sabendo, ele manda aquele mensageiro. Naamã falou: peraí, e eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, nessa água barrenta, eu pensei que ele ia vir, que ele ia orar por mim, que ele ia se colocar na minha presença. O milagre só dependia dele. Vai e lava 7 vezes no Jordão. Ele, teimoso, quase volta ao seu milagre, pastor Ricardo. Aí os do exército falaram: meu senhor, se ele viesse aqui
e falaria para você fazer alguma coisa, você não vai falar, então, vai se lava. E o que a Bíblia diz? Que ele se lavou uma, se lavou duas, se lavou três, 4, 5, 6, na sétima, a sua lepra foi curada. Mas nessa noite, eu já estou terminando, irmão. Mas nessa noite eu quero dizer para você, vamos começar a ser mais, como essa menina de Naamã. Quando o leproso chegar, ou quando você vê alguém com uma leprinha, com uma dificuldade, não aponta, não julgue, é por causa disso, é por causa daquilo, não fale, meu irmão, o que você está precisando? Aonde nós precisamos tratar essa lepra? Minha irmã, aonde nós precisamos tratar essa lepra? Porque tem um hospital que eu sei que cura a lepra, eu sei que tira o desânimo, eu sei que faz o impossível no hospital do Senhor. Mas é como eu disse e repito, é mais fácil apontar o leproso do que curar a sua lepra. Quantos olham para mim, para você e falam, como que pode isso? Como que pode aquilo? Você acha que não falam também, como podemos dizer, o pastor Ricardo disse testemunho aqui, sem trabalhar, mora numa casa, irmão, que nem Eliseu morou, afastado, fazendo faculdade, mas ninguém vê os dias que ele estava leproso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando vê você adorando, quando vê você glorificando, fala como que pode, mas não vê o dia que você passou cheio de lepra. Por isso que eu digo, é mais fácil a gente apontar a lepra do leproso do que sermos no hospital de quem cura a lepra. Então que nessa noite, irmão, eu e você possa ser um instrumento que traz a cura, um instrumento que traz ajuda, um instrumento que, dependendo do que o leproso está passando, você chega nele e diz, o que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você, o que podemos se reunir para as coisas melhorar. Falar de mim e você é fácil, mas levantar de madrugada igual você levanta, ninguém quer. É assim que não é. Falar que fazemos isso, aquilo é fácil, mas pagar os nossos boletos, que é maior que essa Bíblia aqui, ninguém quer. É verdade ou não é? O que eu estou querendo dizer, a partir de hoje, irmão, chega de apontar. Vamos aprender com essa menina aqui, ó. Deus não te chamou para apontar a lepra do leproso. Deus te chamou para ser um apresentador do milagre. Olha que menina. Ah, irmão, se fosse você, fala a verdade no seu pensamento aí. Você falaria que lá em Samaria tinha um profeta que podia curar ele? Eu quero nem mais saber, não vou olhar mais na cara. Que Naamã morra. Prendeu ela? Você acha que eu vou falar, pastor Ricardo? Que lá em Samaria o profeta pode curar ele? Mas olha essa menina, minha senhora, fala para ele que lá tem um profeta que eu conheço, que é da minha descendência, do meu povo, que se ele for lá, ele será curado. Deus te chamou para você ser um instrumento na vida de muitos leprosos. Deus te chamou para você trazer a cura. Deus te chamou para você falar assim, vamos lá na Bereia, que lá tem um homem, pastor Felipe não, o pastor Ricardo não, o pastor Paulo não, para mim não, tem um Todo-Poderoso, aquele que é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o El Shaddai, ele pode curar a sua lepra. Olha para o que ele merece. No segundo dia a menina já voltou, falou, ele tem lepra. Isso, irmão, é para que eu e você venha entender
Deus tem algum propósito e eu e você ser um instrumento, só depende de você. Ela tinha duas opções: ou sair defamando Naamã, exército, é chefe de exército, vai ter lepra, é rei, vai ter lepra, é comandante, vai ter lepra, Deus dá a vitória para ele, para o povo, vai ter lepra. Ela falou: não, eu vou usar o que Deus colocou dentro de mim. Você é um instrumento que cura. Diga para o nome do seu lado: você é um instrumento que vai levar a cura para muitas vidas que estão leprosas. Use-se como instrumento para dizer para uma pessoa: eu sei quem pode curar, eu sei quem pode libertar teu filho, eu sei quem pode mudar o teu casamento, eu sei quem pode restaurar a tua vida espiritual, eu sei quem pode fazer o impossível. Seja um instrumento como essa menina na casa de Naamã. Às vezes Deus leva eu e você para alguns lugares necessitados, e a gente só sabe apontar. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa de fulano, é por causa de ciclano. Não, a partir de hoje, Deus te levou num lugar que é só lepra. É que Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar como instrumento, como Ele usou essa menina na casa de Naamã. Porque é mais fácil apontar o leproso do que ser um hospital que trata o leproso. E que nessa noite eu e você possa ser hospital, mesmo com aquela pessoa que tem muita lepra, muito problema, muita dificuldade. Chega até ele, chega até ela dizendo: o que podemos te ajudar? É disso que o reino necessita, irmão. Sua vida diz: temos que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Diga para o irmão do seu lado: você é um instrumento nas mãos do Senhor. Deixa que fale de você, deixa que aponte você, deixa que cuide da sua vida. Descansa o coração. Deus conhece você, Deus conhece a sua intimidade. Como eu disse aqui e volto a repetir, eu me impressionei com a Bruna. Pastor, ele está dizendo para puxar saco, não é puxar saco. Eu estou dizendo, irmão, que se fosse outro, eu creio que ainda não falava o que ela falou para mim, até eu muitas das vezes. Está entendendo o que eu estou falando? Então por isso, irmão, antes de apontar o pastor Felipe, antes de apontar o pastor Ricardo, seja aquele que traz a cura. Pastor Felipe, estou vendo que você está mais ou menos, vou te ajudar, oh glória. Pastor Ricardo, estou vendo que você está mais ou menos, vamos ajudar, oh glória. Precisamos ser um hospital que trata o leproso com amor e com cuidado. Fala a verdade, irmão. Você falaria para Naamã que Samaria tinha um profeta? Pastor, pisou no meu carro, já era, uma vez só. Quero nele na cara. Pastor Ricardo tem muitos defeitos, eu creio, mas esse defeito eu não tenho. A Ana Paula já fala assim, né? Queria ser como você. Se o presbítero José me der um tapa na cara hoje, estou dando um exemplo. Amanhã eu vou falar com ele normal. Estou dando um exemplo para você. E não dá firma lá, olha, é cada escorpião, pastor Ricardo. É cada coisa que eu falo. Mas por que isso? Só depondo muitas das vezes, pastor Ricardo, dos outros. Como disse minha esposa, muitas das vezes sou muito, né? Mas é que Deus tem uma promessa na minha e na sua vida. Jesus diz: bem-aventurado aquele que largar tudo por amor ao meu nome, esse receberá 100 vezes tanto. Ele diz: bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque esse herdarão o reino do céu. Então, a partir de hoje, sai daqui com essa palavra. Não dê orelha, não dê ouvido para que falam de mim e de você. O
é que o Senhor conhece o meu e o seu coração. Glória a Deus. O tema é mais fácil apontar a lepra do leproso do que ser um hospital que cura lepra. Que eu e você possamos ser um instrumento, como essa menina foi, cativa, mas ela entendeu qual era o propósito. Muitas vezes eu e você não entendem o que passamos. Muitas vezes a gente está passando uma prova maior que o outro irmão, é assim, não é? E Deus fala, ore por ela. E a gente fala, nossa, eu precisava orar, né? Às vezes Deus fala, é você que vai pregar hoje. E você fala assim, nossa, hoje eu precisava ouvir uma palavra. Mas por quê? Porque você é um instrumento. E Deus quer usar você para tratar a lepra, para o nome dele ser glorificado. Quando Naamã é curado, ele fala, agora eu vejo que há profeta em Israel. Então eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você está passando, mas descanse teu coração. Você é um instrumento, você é uma atalaia, você é algo valioso nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Ele, porque Ele merece. Como um farol que brilha à noite, como Se coloca em pé. Agora sim, fecha o olho. como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Fale com o Senhor, te usar. Senhor, Fala para Ele, usa, Senhor. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Deus está sombrando eu e você nessa noite. Deus está quebrando eu e você. Deus está transformando eu e você. Aleluia. Enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Olha para Deus, Senhor, nessa noite. Aplauda Ele mais uma vez, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Então que eu e você possamos aprender com essa menina. Não vamos apontar, vamos ser alguém que leva a cura, vamos ser um instrumento nas mãos do Senhor, porque naquele dia, irmão, Ele vai ser o juiz. Ele vai ver o que cada um fez de certo ou de errado. É por isso que Ele fala naquele dia, irmão, você separar o joio do trigo. O joio e o trigo crescem junto, não tem como. Então que você possa exercer o nosso papel. Qual é, pastor Felipe? Como essa menina. Independente do que fizer para você, seja um instrumento. Talvez se alguém que te magoou, alguém que você não conversa, alguém que você não vai na casa, alguém que você fala, eu não consigo nem olhar na rede social, não. Seja como a menina hoje. Porque isso muitas vezes não pode atrasar as bênçãos, pastor Ricardo, na nossa vida. Isso pode muitas vezes atrasar algo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. E lembre-se, tem mesa, na mesa da festa, muitas vezes Judas vai estar.
Mas na mesa que tem propósito, é somente Pedro, Tiago e João. Está entendendo? Na mesa do churrasco pode ter muitas pessoas, mas na mesa da comunhão, da intimidade, é Pedro, Tiago e João. Diga para o irmão do churrasco: cuidado. Na mesa do propósito é só quem está no propósito. Mas eu tinha uma mania, a pessoa me corrigia muito por isso. Se eu fosse fazer algo, viajar, comprar, algo eu queria conquistar. Ah, irmão, já falava para meio mundo, pastor Ricardo. Antes de acontecer, Pedro José, era ansioso até nisso. Agora eu aprendi, irmão. Agora a cabeça está na mão. Aí nós deixa falar da nossa lepra, né? Como que pode, né, Pedro José? Como que pode? Mas ninguém vê, né? O que passamos. Então nessa noite você é um instrumento. E tem muito leproso que precisa de mim e de você, por nome do Senhor ser glorificado. Mais uma vez, dê uma linda salva de palmas. Eu passo para o Ricardo em nome de Jesus.